Olá, meu nome é Sandra Luz, eu vou estar com você todas as quintas-feiras no programa Filosofia Papo Cabeça com Café Universo Feminino. E nós vamos trazer amigas, nós vamos trazer muita gente interessante para que possa falar e trocar sobre a importância de ser mulher nessa sociedade que tanto nos cobra atuação. Mas hoje o nosso Café para Mulheres é incrível, porque nós temos uma convidada mega especial. Ela não é só mega especial, ela é a madrinha real e eterna do Café para Mulheres. Sueli Zanquim. Olá, minha linda, seja bem-vinda! Tudo bem contigo? Oh, minha irmã querida, gratidão, gratidão pelo convite. Assim, é Olha uma nosso honra café. estar mais uma vez aqui com vocês nesse Café para Mulheres, que eu sou muito honrada, né, de ser a madrinha desse projeto, né? Já faz uns anos aí, né? Nossa, 5 anos. Brincadeira, né, irmã? 5 anos. 5 Nossa. anos do nosso café presencial, né? Do qual, assim, para mim foi um marco, né, de um novo ciclo na minha vida. E eu só tenho a agradecer, né, a você, a Vaninha, que são as minhas irmãs, né, de alma, de coração, que Deus, assim, me trouxe nessa vida e que eu tenho, assim, muita gratidão, né, da gente poder caminhar em alguns momentos juntas, né, em outros a gente está em conexão, vocês aí fazendo movimentos lindos, eu aqui hoje, assim, em movimentos intensos, uma sumidinha, né? Sim, sim. Não, mas é que a vida, muitas vezes, né, Su, ela vai separando a gente por conta das necessidades. E a gente é chamada para poder fazer coisas e cumprir funções ou missões dentro de uma outra vibração. Então, não é que a gente se separa fisicamente, muitas vezes, né? Mas, olha, o coração é impressionante, ele fica ligado, ele fica atrelado de uma forma que parece que mesmo que a gente fique 10 anos, a gente está um tempão sem se falar. Mas agora é como se eu tivesse falado com você ontem, entendeu? Sim, exatamente essa sensação que eu tenho. Eu acho que a última vez que nós nos vimos presencial foi em 2022, que vocês vieram aqui, sim, né? Sim. Recebi vocês aqui em casa, sim. E depois foi só através de internet, enfim, né? E que verdade. Bom que a gente tem, né? Essa ferramenta maravilhosa que nos aproxima. Exatamente. Para a gente matar um pouco a saudade. Ai, é verdade. E a gente tem uma ferramenta que é uma ferramenta espiritual. Primeiro de tudo, a nossa ligação madalênica, esse ser tão divino e tão maravilhoso. E segundo, é a nossa ligação com o feminino, porque nós somos sagrados. Então, quando a gente fala e se conecta, a gente não está se conectando só eu e você. A gente está trazendo toda essa vibração do feminino sagrado para nos ouvir, compartilhar e sentir junto com a gente essa linda apresentação, que eu não vou fazer as honras da casa, eu vou passar isso para você. E olha a bola que eu vou te passar. Quem é Sueli Zanquim? Ai, meu pai amado. Quando é para falar da gente, né, dá até aquele friozinho na barriga, né? Dá frio. Quem é Sueli Zanquim? Eu me vejo como uma buscadora, né? Eu passei a minha vida inteira desbravando, eu acho que as minhas próprias fronteiras, né? Entre o sentir e o existir. Uhum. E isso não é para a vida toda, né? Não acaba nunca, né, irmã? Não acaba nunca. E, assim, eu fico muito feliz de, na minha vida, eu conseguir acessar, eu acho que a minha ferramenta de comunicação, que é a escrita, né? Foi um longo caminho, passei, né, por outras ferramentas de comunicação, mas a que mais, assim, eu acho que a minha identidade de alma, realmente, é a escrita, e foi por ela que eu consegui, né, trazer, eu acho que a minha contribuição, né, para esse mundo, para esse tempo. É verdade, Su. E quando você... Claro, são vários livros, você realmente é uma escritora, uma autora best-seller, e você veio trazendo todo esse contar, não só o contar das suas vivências pessoais dentro do contexto feminino,
mas você veio desenvolvendo e ensinando, despertando as mulheres a entender como é que funcionou essa cultura, inclusive cronologicamente. Num dos seus livros você vem contando isso, como é que desenvolveu essa sociedade feminina, né? Como é que ela está culturalmente crescendo ou não. Então você pontua isso e vai nos levando às dores, aos amores e às cores de ser uma mulher nessa encarnação. Nossa, e que aventura! Que aventura é ser mulher! Né? Uma aventura ser mulher. Não, e não só aventura, né, Su? É aventura e responsabilidade. Total. Porque a gente acaba sendo um espelho, principalmente você como autora, você como empresária, você realmente acaba sendo um espelho para outras mulheres. Como é que você acha que a tua vida, ou um ponto da sua vida, que você com clareza é esse espelho? Irmã, bom, eu acho que todas nós, né, as nossas histórias, elas são espelho, né, de quem somos, enfim. E isso reflete como inspiração, né, para outras mulheres. E eu acho muito bonito, eu sempre digo que é de dentro para fora que os milagres acontecem, né? E esses milagres aos quais eu me refiro são exatamente essa determinação, essa escolha de despertar a nossa essência feminina, né? De trazer essa consciência e automaticamente, como consequência disso, a nossa transformação enquanto ser, né? Na nossa essência mais pura, mais conectiva de ser mulher nessa vida. Então, eu acho que como que eu posso, a minha história, né, pode ser um espelho. Eu acho que tudo se resume em que nós podemos, sim, né, superar qualquer coisa nas nossas vidas, né, e que nós sempre temos essa escolha, né, esse poder de decisão, de sermos quem realmente somos em essência, né? Sim. Nossa, Su, isso daí é tão importante, né? Porque o que acontece? A gente tem a impressão que nós não éramos vistas o tempo inteiro. Na verdade, não é nenhuma impressão, é uma verdade, né? Nua e crua. E a gente fica buscando, eu acho que essa mulher, e quando você buscou, que você não buscou, eu quero ser um espelho para mulheres, não. Você passou por coisas, você fez escolhas, você trouxe uma coisa, essa palavra é incrível, escolhas. Eu fiz escolhas na minha vida, que chegou um momento na sua vida que você podia cair para um lado ou cair para o outro. Estar numa energia positiva ou numa energia negativa. E você respirou, sofreu as dores do parto, como todo mundo sofre emocionalmente, respirou e seguiu em frente. Eu acho que esse foi o grande ápice desse espelho surgir, sabe? É que veio junto com essa fênix, sabe? Essa torre de superação, de consciência, de ser, de dar as mãos para poder elevar outras pessoas, mas também olhando para você. E muitas vezes não olhando para você, razão pela qual você teve que ter escolhas na sua vida. Sim, inclusive assim, né, na minha bagunça aqui de acampamento, sim, eu não tinha nem todo o material. Eu acho que um dos pontos, né, uma chave de virada, encontrei um dos meus livros aqui, foi quando eu trouxe, né, essa experiência do Cansei de Ser Boazinha, né, onde eu falo muito sobre o padrão, né, do sim, que eu acho que isso está muito enraizado na mulher, né? Sim. Aquele padrão da boazinha, de dizer sim para tudo, porque a gente assume infinitos papéis, né? E como a gente não é ensinada a buscar dentro e sim fora, né? Essa falsa sensação de pertencimento, de felicidade, tudo é fora, né, irmã? E aí a gente acaba se perdendo, né? Nessa busca, nesses papéis, nessas máscaras que a gente vai assumindo ao longo, né, da nossa vida, para se sentir amada, querida, aceita, né? Ainda mais em tempos, né, como você mesmo trouxe, né, da dificuldade de sermos, né, da gente se validar como mulher. Sim, né? sim. E isso daí, sabe, isso é muito importante, a gente já conversou muito sobre isso,
quando surgiu a ideia do Linkerando, porque, gente, Soli Zanquim, ela é a madrinha do café para mulheres. Mas, a partir desse café para mulheres, a gente continuou fazendo um trabalho para essa cultura. A gente continuou fazendo um trabalho para que essa mulher conseguisse se olhar de uma forma muito efetiva. Então, surgiu o Linkerando, nós temos um outro quadro aqui no nosso programa, que inclusive a Soli vai voltar para poder falar sobre os 2 livros dela e o terceiro, que é a Sua História, que ela esteve com a gente também nessa coletânea. Então, ela vai trazer depois isso. Mas para que a gente pudesse conversar e a gente pudesse estar aqui falando, tomando um café com muita tranquilidade, e ela trazendo todas essas sugestões e essas vibrações para as mulheres, a gente conversou muito sobre esse sim, muito sobre esses limites, né, Su? Exato. Como a gente viu dificuldades, eu ainda acho que a cultura do feminino nesse século XXI, ela ainda passa por essas dores. As dores de não saber dar limites por conta dessa sociedade patriarcal que nos cobra. Porque nós queimamos o sutiã e a gente tem que assumir isso, querendo ou não. Porque se a gente dá uma vacilada, pronto, vem a sociedade, vocês não queriam isso? Então agora assuma! Aí joga um monte de coisa e a gente aceita ainda. Então, a sobrecarga profissional, a sobrecarga moral, a sobrecarga como ser do gênero feminino e um ser que é responsável pela população mundial, porque nós é que trazemos os filhos e filhas da Terra para cá, o nascimento, a gente está cada dia mais, né, Su, entendendo que essa sociedade, essa cultura do século XXI, dessa mulher, ela precisa ser vista com muito carinho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você percebe nesse desenvolvimento por conta de toda a sua literatura, de toda a sua vivência, essa cultura hoje, para essa mulher contemporânea aqui no século XXI, essa cultura, ela é ou essa cultura apenas existe? Eu acho que tem os 2 movimentos acontecendo aí, né, irmã? Eu vejo assim, para mim é muito nítido, né? São 2 vertentes. Eu acho que muitas mulheres despertaram, estão nas suas buscas, nas suas curas, né, internas, nas suas questões internas, mas ainda tem uma vertente que eu sinto também de muitas mulheres que continuam, né, assim, escravas, né, desse sistema patriarcal, defasado, que continua manipulando, moldando, né, e elas abrindo mão das suas potencialidades, né, enquanto feminino, buscando ainda muito a validação, né, buscando fora essa aprovação, essa necessidade de autoafirmação. Isso muito me entristece, muito me entristece. Também. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para essa escravidão patriarcal que você está trazendo agora, qual é a nota que, assim, com maior consciência que você daria? De poder, de manipulação, digamos assim. A mulher ainda está envolvida com essa sociedade patriarcal? Não, eu acho que está num nível 8, 9 ainda. Nossa, você está sendo muito generosa. Eu acho que eu daria um 5 ainda, sabe? Porque eu acho que a gente ainda está em cima do muro, porque esse emocional, ele como sociedade... Você está dizendo dos 2 lados? Dos 2 lados. Não, tá. Se a gente for tentar nivelar entre as mulheres que estão despertando, estão despertas, e as que ainda, né, estão nesse sono profundo da ilusão sistêmica, não, eu acho que a gente está ali, ó. Tá ali. Então, aí eu concordo com você. A gente tá igual. Sabe? E aí, cada vez que a gente começa a entender, eu quero falar para as pessoas que a gente está muito ligado à espiritualidade, não é que a gente saia da realidade vivendo uma ilusão espiritual, não é isso. Nós temos o pé no chão, sabemos quem a gente é, o que nós estamos passando e onde a gente quer chegar. Isso é fundamental para qualquer cultura, principalmente a feminina, né? Então, ela tem a ver com limites, tem a ver com sim, tem a ver com patriarcado, tem a ver com matriz, tem a ver com sistema, tem a ver com tudo isso. Mas a gente precisa se encontrar nessa história, né? Sim. Então, dentro de todo esse contexto, de toda essa história que a gente está trazendo aqui, sabe, Su, a gente faz um trabalho pela espiritualidade que nos foi pedido como missão. Nem todas as mulheres têm missões, mas todas as mulheres têm obrigações consigo mesmas para poder se elevar, ou poder se encontrar, para entender quem ela é. Então, a nossa espiritualidade, ela nos traz um chão
que é Maria Madalena? Ela traz uma orientação e conhecimento dessa mulher contemporânea, porque ela, no século I, ela já era essa mulher contemporânea. E a sociedade como um todo nos anulou, óbvio. A religião fez com que a gente virasse um zero à esquerda, mais ainda. E ali, até hoje, esse processo de estar no meio em cima do muro, ele está acontecendo. Então, Maria Madalena na nossa vida foi que nos uniu muito, né, Su? Esse contexto, discutir sobre essas questões, trazer fatos que a gente pode trazer do século I para o século XXI. Volto a falar, nada que nós estamos falando aqui do Café para Mulheres, ou então do Linkerando, Razão pela Qual essa literatura muito forte, Sueli Zanquim, autora, foi aleatório. Isso é real vivência de todos os processos evolutivos. Isso é uma responsabilidade para algumas mulheres, pontualmente falando aqui nesse desenvolvimento desse planeta. Como você sente essa conexão espiritual com conexão com a realidade e a sua missão como uma facilitadora de inspirações para esse feminino? Qual é o grau de importância que você observa em você para que você possa acolher esse feminino? Eu acho que você já trouxe ali, quando você trouxe a pergunta, né, de como a minha história seria um espelho para outras mulheres, né? Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Qual a característica de você como guerreira que você possa passar por essa mulher e junto com ela, trazer dessa alma para o plano físico? Não, foi uma decisão assim de alma, irmã, sabe? Isso, óbvio, foi mais jovem, mas foi todo um processo, né? Nossa, mais de 16 anos na estrada do autoconhecimento e da espiritualidade, né? Onde me trouxe essa consciência da necessidade e da urgência, né? De sermos, através do nosso exemplo de vida, de ação, de escolha, né? Esse espelho de transformação, que é muito necessário, principalmente nos tempos de hoje, né? Eu falo que o mundo aí fora, ele está caótico, ele está carente, ele está doente. Está violento, inclusive, né? Demais. Grau muito alto. E, de novo, eu acho que a palavra que é uma das palavras de peso, escolhas. Né? Nós temos escolhas, não adianta a gente ficar ali dentro de um sofrimento, sendo vítima, né, de nós mesmas, só que na ilusão, vítima do mundo, né? Culpa o mundo, o outro, até Deus, né? Sendo que nós somos os únicos, e aí eu trago todos nós, a humanidade, o ser humano, somos os únicos responsáveis por nossas vidas, né? Então, assim, eu acho que cabe a cada um de nós, e aqui no caso, na nossa fala de nós mulheres, essa escolha, né? Bora celebrar com café, essa escolha de ser fiel a quem realmente nós somos. Nossa, isso é perfeito. Minha irmã, ser fiel. Eu acho que fidelidade é um resgate dentro da cultura. Dentro da cultura. Sororidade, que a gente eu acho que do caminho sagrado. Né? A gente abriu mão dessa fidelidade, de sermos mulheres, né? de termos orgulho de sermos mulheres. Sim, exatamente. Eu acho que está faltando isso ainda, sabe? Ter orgulho de ser mulher. Exato. Eu acho que esse resgate é tão bacana, Su. Eu acho que quando a gente ter esse orgulho, a gente vai poder entender, ou seja, os véuzinhos vão caindo e a gente vai conseguir perceber que isso também é uma das características importantes da mulher, percepção, ter olhos de ver, né? O homem está muito no racional, mas a mulher está no racional e no emocional, ela consegue juntar essas duas questões. Su, eu sei que a vida não é fácil, a gente está nesse caminho, sabe? Nós temos que resgatar o espírito de irmandade, que é uma coisa também de fraternidade, não só para a cultura do feminino, mas humanamente falando, né, como humanidade. E dentro desse contexto de tudo que você viveu, de tudo que a gente está tocando, esse resgate do Café para Mulheres, hoje você como madrinha, representando isso, que você é eterna madrinha do Café para Mulheres, trazendo toda essa vivência como escada
para que a gente possa ver, perceber e despertar, o que você falaria com muita consciência para deixar aqui registradíssimo na alma e no coração de cada mulher que vai nos ouvir? Já estamos fechando aqui? Já vamos fechando. A gente já vai fechar o nosso café? Já vamos. Por quê? Você quer falar outra coisa? A gente ainda tem tempo. Pode Não, falar. Tranquilo. Eu já achando que era o nosso último golinho de café juntas aqui. A gente ainda pode trazer isso com mais consciência. Fomos liberadas alguns minutos a mais. Então ótimo. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma escolha, e dessa escolha é uma decisão, realmente, né? Uma decisão, aquele sincero desejo, né? De você realmente ser quem você é, sem máscara, sem rótulo, né? Buscando curas internas, sabe, aquele mergulho profundo, né? Cortando todas as amarras, se liberando de tudo que te prende, né? Que te leva a ser contra a tua natureza. É tão importante isso. Eu falo que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida hoje. Óbvio que a maturidade traz muito isso para a gente, mas independente da minha maturidade, eu sou uma observadora nata e eu vejo diariamente, constantemente, mulheres maduras que já estão assim na nossa fase de vida, né, premiada, e ainda estão dispersas, ainda estão perdidas, né, nessa busca desenfreada, né, de ter para ser, né, essa falsa sensação que eu trago, né, para vocês, de felicidade, enfim, de prazeres, e é tão importante isso. Então, eu acho que se conscientizar realmente dessa decisão, e é que é a minha última palavra aqui para a nossa despedida, né? Eu não quero emendar aqui, mas sim. Mas eu vou te fazer assim um bate-bola de 4 coisinhas que eu acho que vai ser tão legal. Bora lá. Terminar de falar com você. Não, assim, eu estou sem prática, irmã. Você sabe que assim, desde o ano passado eu estou muito reclusa, são muitas transformações e mudanças na minha vida. Fazia tempo que eu não dava uma entrevista, que eu não participava de um podcast. Só minhas irmãs para me trazerem aqui. Mais um brinde! Mais um brinde com o nosso café para mulheres. Ai, pode me chamar quando quiser, mas sempre vou ter tempinho para vocês. Nossa, você ainda vai estar lá no nosso quadro Linterando, porque nós temos, na realidade, 3 livros para falar, temos um monte de coisa boa para a gente poder trocar. Nossa, acho que vai ser super bacana. Mas, minha irmã Ana Luz, eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Uma dor. Uma dor? Eu acho que a desumanidade que eu vejo aí fora hoje me dói. Um transbordar. Transbordar? Poder ver a cada dia mais assim, o amor em família, em especial da minha família. É um transbordar. Uma flor. Uma flor, girassol. Ai, que lindo! Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Um aroma. Um aroma, lavanda. Lavanda. Um desejo para finalizar. Um desejo. Essa é um pouco mais profunda. De que todas as mulheres consigam se resgatar em essência. Nossa, isso é muito importante. Eu quero até somar com você um livro que eu acho mega importante para todas as mulheres, que é da doutora Shinoda Bolen. E ela tem um livrinho muito pequenininho, muito incrível, chamado Milionésimo Ciclo, onde é a mesma teoria do macaco, sabe? E nós chegaremos a esse milionésimo ciclo, nós chegarmos, toda a transformação da cultura feminina vai se fazer presente, a gente vai estar como irmandade outra vez nesse plano físico. Então, minha irmã Ana Luz, nosso último gole de café. Nosso último gole. E aí, fechamos com uma palavra para o nosso encontro de hoje. Antes de dar essa última palavra, eu quero agradecer, né, esse convite maravilhoso.
de me trazer aqui novamente para vocês, que eu tenho muita saudade, né, de estar conectada com vocês. A gente sabe, né, de coração e alma, sempre, sempre, sempre. Muito orgulho, muita honra de ser a madrinha do Café para Mulheres. Contem sempre comigo, independente de onde eu estiver. E minha última palavra para esse gole de café é coragem. Tenham coragem de ser quem realmente vocês são, em essência, na integralidade da sua natureza sagrada. E assim, gente, a gente termina esse nosso bate-papo de muitos outros. E não esqueçam, para vocês se inscreverem no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, sabe, o Filosofé está pronto, sempre, para poder levar sempre um papo cabeça com café e que nos faz pensar para crescer. Gratidão, minha irmã Ana Luz. Beijo no coração. Beijo no coração, e até a próxima. Olá, estamos aqui no nosso programa do Filosofia Cabeça com Café. E nós temos um quadro muito especial que pela primeira vez nós estamos gravando, que é o Linterando. O Linterando, ele fala muito sobre essa questão da literatura, do livro. Como é importante deixarmos as nossas memórias, as nossas histórias registradas para que outras mulheres vejam em nós o exemplo que nós precisamos ser para essa transição planetária. E esse programa está sendo apresentado por mim, Sandra Luz, e pela Denise Muniz. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Silvia Werner. Essa mulher maravilhosa, essa poetisa, essa dona de casa, essa profissional, essa mulher que dedica a vida dela para que ela possa ser a sua melhor versão no universo feminino. Seja bem-vinda, Silvia Werner, aqui conosco. Gratidão, minha querida. É muito bom encontrar você novamente. Que bênção termos essa inteligência artificial que nos une. Estamos a quilômetros de distância, então muito feliz. Feliz também por conhecer esse sorriso maravilhoso da Denise, que eu não tinha ainda conversado diretamente com você. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Nossa, Silvia, a gente vai aqui conversar um pouquinho, nós temos um curto espaço de tempo do nosso trabalho, mas ele é muito especial para que tenha aquele gostinho de quero mais, sabe? Então aqui nós falamos sobre livros, literatura e a importância disso na vida. E eu queria te fazer uma pergunta muito legal, que eu acho que vai fazer parte desse nosso primeiro programa, abrindo todas as nossas possibilidades. Silvia Werner, ela fez parte da nossa primeira coletânea de livros, um projeto chamado Eu Sou a História. E foi uma coletânea de 10 mulheres incríveis que escreveram junto com a gente essas histórias para que nós possamos ser um espelho bacana para as mulheres que querem se olhar e expandir sua consciência, né? Então, essa história faz parte desse projeto, um projeto do Linterando. Então, Silvia, como participante ativa dessa primeira coletânea, eu queria que você contasse para a gente o que tocou o seu coração para que você pudesse participar desse projeto Eu Sou História pelo Linterando. Pois é, foi tudo um processo, né? Como tudo na vida. Eu acredito que quando eu aceitei o convite para participar desse grupo, na verdade, eu já vinha recebendo vários sinais das minhas mentoradas, das minhas clientes, da minha grande amiga e padrinha do projeto Linterando, que é a Sueli. Então, assim, tudo foi acontecendo gradativamente. E eu entrei nesse túnel do tempo e me deixei levar na proposta de entrar dentro das minhas memórias, buscar tudo aquilo que o dia a dia nos impede de conectar, né? Então foi um processo muito lindo, porque eu me conectei, eu sinto, vocês vão me ouvir falar muito isso, eu sinto que o projeto, quando a gente fala sim, a gente é movida por energias e seres que se aproximam da gente.
e facilita a nossa conexão de alma. E quando eu percebi isso, eu me senti parte de algo muito maior. Sabe aquela sensação que todo mundo fala, todos somos um? Foi isso que aconteceu comigo. Foi maravilhoso. Não, e nada foi por acaso, né, Silvia? A gente conversou bastante. Foi assim um papo muito reto para poder, primeiro, para a Silvia entender o que era o projeto. E segundo, para a gente poder entender a participação dessa energia, desse feminino nesse projeto para alavancar uma coisa maior para a cultura do feminino. Foi um registro, foi um resgate, e a gente conversou muito antes disso. E aí, no meio, a Silvia falou, não, estou junto, aceito fazer esse projeto. Foi. E realmente foi um projeto muito bacana. Escrever a sua história não é uma coisa muito fácil, porque a gente precisa olhar para a gente primeiro. Não é, Denise? Nossa, e eu estou escutando a Silvia falar desse sim, né? E esse sim tão importante que nós precisamos dar para a nossa vida, para a nossa história, né? Porque é algo que nós temos de mais sagrado, é a nossa história, né? Então, esse sim para a nossa história é importantíssimo. E aí eu queria saber de você, minha querida, como é que você consegue definir esse ser a história como sendo um exemplo para outras mulheres? Pois então, na verdade, quando eu entrei no processo, o resgate de mim mesma, eu acho que foi o meu primeiro presente. Uau! Eu fui presenteada por entrar nessa egrégora de luz, nesse trabalho ligado ao resgate das nossas histórias e principalmente das nossas escolhas. Porque aí a gente percebe que tudo você participou, nada foi ao acaso, nada foi assim, só aconteceu. Do lado bom e do lado não tão bom. Então, não, tudo foram escolhas, tudo pertenceu ao meu processo de experiência enquanto mulher, enquanto uma ser humana, experienciando esse nosso mundinho aqui, lindo, esse nosso planeta. Então, ser o exemplo, eu não sinto como exemplo. Sabe como eu sinto, Denise? Eu sinto como eu posso inspirar outras mulheres. Porque somos únicas. A minha história nunca é igual a de outra mulher. Mas a gente se inspira. A gente provoca sentimentos. A gente provoca vontade de ter a coragem de olhar para dentro. De olhar para dores, de olhar para alegrias e memórias que pertencem a você. Então, isso é grandioso para mim. Sou muito grata, muito grata. Eu acho que a Sandra também é grata a isso, né, Sandra? Muito, sabe por quê? Porque, gente, o Litorâneo é um projeto que foi criado em 2018. E ele veio sendo desenvolvido para que a gente pudesse escrever essa história por várias outras etapas, até a gente chegar ali. E quando a gente conversava com as escritoras, quando nós conversávamos com os escritores, as escritoras, a gente tinha, ele foi feito para o WhatsApp, a gente conversava com as escritoras, ela contava as histórias dela pelo WhatsApp, junto com o grupo que participava, a gente sentiu uma coisa muito legal, que o mais importante não era ouvir a história, contar o capítulo em si. Mas o importante era saber o que aconteceu, o que emocionou, o que inspirou aquela autora, aquela escritora a escrever aquele livro e aqueles capítulos. Então isso aí era muito rico, porque a gente tinha uma troca maravilhosa com a alma humana, principalmente com a alma do feminino em ação, que vinha trazendo, como disse a Silvia, as várias inspirações. Aproveitando isso, eu queria fazer essa pergunta para você, Silvia. Qual foi a parte da história do seu livro, quando você escreveu lá na sua história, que mais te emocionou? E se você pode contar para a gente, ou ler para a gente, esse aspecto que fez com que você
se envolvesse e colocasse essa verdade projetada nesse livro? Eu acho que quando eu iniciei o processo de me reencontrar, Sim. A parte da infância foi a que mais eu senti efetivamente. Eu voltei no tempo e aqueles primeiros anos onde eu comecei a revisitar rostos, cheiros, paladares, cores, lugares, tudo ficou muito... É como se eu estivesse lá. Eu estava, né? Mas eu estava revisitando. Aí o túnel do tempo, ele realmente aconteceu nesse momento. E nisso tudo, eu como terapeuta que sou, compreendi muito a constelação familiar. Que maravilha! Porque a gente começa a honrar esses ancestrais que já não estão mais conosco. E durante a escrita da minha infância, eu fui muito privilegiada. Muito. As nonas italianas, aquela coisa de todo mundo junto, todo mundo cuidando, aquele monte de crianças passando por aqui, por ali. Então, assim, eu fui muito privilegiada. E isso fez com que eu trouxesse esse poder de ser cuidada e protegida pelos meus ancestrais. Então, quando eu falei lá no início, energias se aproximaram de mim, eu tenho certeza absoluta que eles também se aproximaram muito de mim nesse momento. E eu sentia todos eles. Foi algo assim, mágico, o que eu digo. Então, inclusive, uma coisa muito importante, a razão pela qual a gente trouxe e abriu esse quadro dentro da filosofia Quatro Cabeças com Café. Essa consciência de que o livro, ou seja, a literatura, ela resgata emoções. Ela resgata emoções através dos sentidos. Que você falou para a gente, eu senti o cheiro, eu fui sentindo, eu vi cores. Então, isso agora generalizando, ler, ou seja, apoiar, incentivar literatura, significa também saúde. Porque quando nós estamos ou realizando, ou escrevendo um livro, ou lendo, nossa, todos os nossos sentidos se fazem presentes e a gente se comunica com mais excelência com o meio ambiente. E começamos a ter horas de vida, porque a gente percebe, sente e realiza dentro da gente tudo isso. E aí tem um verbo que você falou, eu revisito todas as minhas sombras ou todas as minhas luzes. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. E aproveito o que você está contando aqui para a gente reafirmar o porquê que a gente vai estar aqui o tempo inteiro no programa, para poder fazer com que as pessoas sintam a vontade, ou as mulheres sintam a vontade de revisitar essa energia interna e que possam realmente, aí eu tenho que falar do exemplo, que o cultural, ou seja, a cultura do feminino seja um exemplo para a transição planetária, para a gente poder acolher essa nova Terra. E aí eu passo para a Denise, porque eu acho que a Denise, ela, com certeza, ela vai trazer de dentro de você uma pergunta tão bacana, que até eu estou curiosa em saber, Denise. Gente, é tão bom estar com mulheres tão gentis. E isso faz com que esse papo seja ainda mais cabeça, né? Essa gentileza toda. Mas, Silvia, a gente está falando toda a nossa conversa é sobre a entrega, né? E quando a gente escreve um livro, ele é uma entrega. E quando você pensa nesse tipo de entrega, é uma entrega só para passar conhecimento? É uma entrega de cura? Ou é uma entrega de resgate de memórias? Ou é isso tudo? Na verdade, para mim, é tudo isso, né? É uma boa salada de frutas deliciosa. Sim, o conhecimento, ele sempre é muito bem-vindo para qualquer um que se coloca num projeto como esse, desse tamanho, né? Então, conhecer as histórias das outras
revisitar a minha própria história e trazer para todas aquilo que eu senti, não tem o que se explique como um sentimento maior, não tem, é mágico. Agora, a cura ela vem junto, porque à medida que eu fui revisitando minha história, eu percebi que algumas dores já não faziam mais nenhum sentido de eu ficar guardando aqui, elas já estavam seladas, curadas e abençoadas por mim. Então, isso foi maravilhoso. Então, é cura também. E o resgate da memória é que eu volto nessa questão da ancestralidade tão importante para nós, nesse momento do planeta. Então, quem está conectada com tudo que está acontecendo aqui, né, querida Sandra? A gente sabe que honrar o caminho é o processo evolutivo maior de consciência que a gente possa buscar. Então, a literatura, o projeto do Inteirando, ele trouxe isso para mim, muito forte, muito forte. E aí, logicamente, dentro de tudo que faço, eu transbordei, né, para todas as pessoas que estavam à minha volta. Então, o livro, ele causou muita coisa na minha vida. Primeiro em mim, depois no meu mundo pequeno. E, logicamente, através do livro, a partir do momento que a pessoa olha a minha história, mesmo que ela não tenha nenhum contato comigo, essa frequência chega em mim. Eu acredito nisso. E eu também. Eu também, gente. Principalmente o Inteirando, ele é um projeto muito ligado à espiritualidade. Não foi um projeto criado simplesmente pela humana. Foi um projeto criado simplesmente pela alma e pela humana, que projeta toda essa iniciação, toda essa canalização através do plano físico. Então ele tem uma direção, sim, ele tem uma direção de transformação, mesmo que a gente não consiga vê-lo. Mas como você trouxe, Silvia e Benício, é como a gente sente o projeto, como a gente abraça o projeto, como a gente se entrega ao projeto como Benício, né? Então, realmente, o Inteirando, esse espaço aqui, ele é mágico. Ele é mágico porque cada pessoa que estiver aqui batendo esse papo cabeça com a gente vai transmitir a sua alma. E isso, gente, é um registro invisível, mas que tem um poder frequencial incrível e é quântico, porque ele vai sendo espalhado e chegar em cada casa, em cada coração, em cada feminino sagrado. E aproveitando todo esse contexto que a gente trouxe, eu quero te pedir, se não para deixar uma mensagem, mas uma mensagem para registrar na alma e no coração das mulheres. Claro, eu vou citar aqui uma frase que está no meu próximo livro. Que maravilha! Gente, ó, próximo livro, todo mundo ligado nos Trix aqui que vai ser lançado. É uma frase, Sandra e Denise, que ela representa muito essa sensação que eu tenho de estar humana. É assim, a alma, ela não pensa nem raciocina. A alma sente e sabe. Por isso ela não se engana. Nossa, realmente. É quando a gente fala de alma, né, a gente sente uma profundidade, né? Só a própria palavra, ela já faz a gente resgatar o interno, né? Exatamente. E o projeto Inteirando, como eu disse no início, abriu fortemente minha conexão com a minha alma. Então, eu sou muito grata. Eu também sou muito grata, eu me sinto muito honrada por ter aberto esse projeto e representado esse projeto através da espiritualidade, e que nós que estamos contribuindo para que ele exista, porque sozinho não existiria projeto, né? Cada uma somou sua parte para poder ele acontecer, que a gente possa realmente, com muita consciência, levar isso para muitas portas que irão se abrir. E que muitas mulheres sintam esse despertar para poder nos conectarmos e acionarmos a energia da cultura do feminino, que sempre foi muito oprimida, muito reprimida, e que a gente sempre tenha voz. Aliás, o projeto é isso,
é dar voz às mulheres, seja uma dona de casa, seja uma administradora, seja uma advogada, seja quem for. O gênero feminino veio aqui, através do Limperando, para ter voz. E desse espacinho aqui, né, Denise, que a gente se propôs a abraçar, é para que a gente possa realmente ter voz e as pessoas possam sentir como é importante nós fazermos a diferença no mundo através da nossa história. Então, Silvia, mais uma vez, a gente quer agradecer demais estar aqui, né, Denise? Sim, ela ter essa disponibilidade de abrir nosso primeiro programa. Silvia, gente, ele é sempre importante, né, Denise? Ele é sempre importante, né? Então, olha só, eu vou até deixar para as pessoas aqui, Denise e Silvia, para as pessoas se inscreverem no canal do Filosofé, Papo Cabeça com Café, e nos acompanhar. E também nos ver lá no Instagram, que é no filosofé.oficial, que vocês vão encontrar sempre muitas pessoas. Então, se inscreva aqui no canal, porque vai ser maravilhoso, para que a gente tenha uma audiência legal e possamos levar esse projeto mundo afora. Denise, você gostaria de falar alguma coisa para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo cabeça? Olha, eu encerro com as citações que a Silvia fez sobre esse sentir e esse ser humana. Então, que a gente busque esse sentir, porque ser humano é tudo que precisamos nesse momento. Gratidão, querida. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço a vocês todos. Assim, é uma felicidade enorme. O coração acelera sempre que eu entro numa egrégora que me fortalece. E espero fortalecer muitos também. Werner. Silvia Werner, que nome lindo. Minha amada, você é mulher, você faz a diferença, a sua vida inspira, impõe e será sempre um prazer de tê-la conosco, falando sobre esse impacto positivo que nós mulheres causamos no universo. Afinal, né, gente, não é por nada não, nós somos a contraparte de Deus. Meninas, até o próximo programa, vamos estar aqui sempre podendo levar essa energia positiva para vocês. Beijo no coração, beijo, gente, gratidão. Hoje estamos estreando nosso primeiro programa Filosofé Papo Cabeça com Café, direcionado ao universo feminino. Eu me sinto muito grata, honrada e feliz por estar aqui com vocês. Eu sou Larissa Cohen, nutricionista funcional e uma das idealizadoras da plataforma online de saúde integrativa Health 5D, que é a Saúde 5D, que conecta profissionais de saúde aos clientes que buscam tratamento integrativos. E nesse programa eu vou conversar com vocês sobre a importância da nutrição para a mulher contemporânea. Essa mulher que está sempre tão atarefada na sua rotina, mas que busca, de alguma forma, encontrar seu lugar de autocuidado e autoconexão. E nesse nosso primeiro programa eu trouxe para vocês um assunto que tem me preocupado, que é a alimentação e a desconexão que estamos vivendo nesse momento de transição. Hoje, o que nós vemos é que a confusão moderna sobre a alimentação reflete no distanciamento do ser humano, da própria escuta interna, do ritmo natural do corpo. Então é veganismo, carnivorismo, jejum, dieta low carb, enfim, quem está certo, né? Estamos vivendo uma grande ansiedade coletiva, desinformação no excesso da informação. E por trás disso tudo, a desconexão com o próprio corpo e a perda do instinto. Então, a única maneira de deter essa confusão é a gente entender a nutrição de verdade. Então, é a nutrição presente, com autoconhecimento, ajustado ao ciclo circadiano, às estações do ano, aos hormônios que mudam a cada fase fisiológica. Então, essa alimentação precisa estar presente íntegra para nos ajudar na nossa saúde física, mental e emocional. E vocês querem um exemplo de um sintoma dessa desconexão? A gente tem aí a epidemia de obesidade no planeta Terra. Então, vocês percebem que a gente, mesmo comendo muito, né, a humanidade, ela tem um vazio nutricional, um vazio de nutrição de verdade. Esse excesso de calorias no nosso prato, ele não corresponde à saúde.
né? Então, a gente vê aí, por exemplo, que a gente precisa suplementar vitaminas, minerais, proteínas, mesmo com tantas calorias disponíveis, né? E por que isso, né? Porque estamos trazendo para a nossa célula fome de alimento de verdade. A gente está saturado de aditivo químico, de açúcares, de gorduras saturadas, farinhas refinadas, e o corpo vai entrando em colapso, altamente inflamado, desordenado, principalmente por falta de vitaminas e minerais básicos que viriam tranquilamente de uma dieta rica em verduras, legumes, frutas, proteína também, proteínas provenientes de cereais, grãos, de consumo de proteína animal de forma consciente, e até a água, gente, falta na nossa célula. A gente sabe que a melhor forma da água é a água em gel, né, que se assemelha lá à nossa água intracelular. E, pasmem, da onde vem essa água? De verduras e legumes e frutas. Só que uma boa parte da população ocidental acaba trocando esses alimentos por snacks embalados, como biscoitos, barrinhas de cereais, né? Infelizmente, as pessoas não lembram que nós somos natureza. E natureza se conecta com natureza. E é por isso que a gente tem adoecido tanto, porque a gente está desconectado de uma alimentação natural. Por isso, as doenças crônicas não transmissíveis estão bombando, né, nos consultórios, nos ambulatórios, nos hospitais. Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças de Alzheimer, doenças autoimunes. O que é isso? É o reflexo do sedentarismo, da busca pelo prazer no açúcar, da dopamina que vem das telas de celular. Então a gente vive altamente inflamado e desconectado. Uma alimentação natural, ela vem carregando uma informação vibracional de saúde, carrega o ciclo da terra, da luz solar, da frequência da água, do afeto de quem preparou. Então, quando a gente come, a gente absorve os nutrientes, o campo vibracional daquele alimento se une ao nosso. O que eu quero dizer com isso é que alimento, ele pode ser medicinal, né? A gente tem consciência em relação a isso desde bebês, e a gente deve reforçar essa consciência ao longo da vida, porque a indústria de alimentos, ela é forte no marketing, ela é forte em contribuir com a indústria farmacêutica também. Então, se nós não nos conscientizarmos da força da alimentação saudável no nosso bem-estar ao longo da nossa vida, se não colocarmos a mão na massa para preparar nosso alimento e resgatar nossa cozinha, a gente vai sim ficando dependente dessas indústrias e adoecendo e nos desconectando cada vez mais. Porque os produtos alimentícios ultraprocessados, eles são campos de desconexão. Eles não carregam a energia da matéria-prima, porque essa matéria-prima já passou por tanto processo, né, de refinamento, de desnaturação térmica, adição de conservantes, emulsificantes, corantes. Então a gente ali perdeu a matriz alimentar. A gente não tem mais aquela integridade molecular e energética dos nutrientes do alimento original, para que aquele produto possa ficar ali na prateleira do supermercado, muito tempo. E aí a gente vê ali no mercado as bebidas industrializadas, adoçadas, com açúcar ou com adoçante, os macarrões instantâneos, os temperinhos do amor, entre aspas, né, riquíssimos em glutamato monossódico ou outras formas de sódio, de sal, os biscoitinhos recheados, que são explosivos em sabor, mas riquíssimos em farinha refinada, gordura, sal, açúcar, salgadinhos chips, riquíssimos em amido, gordura trans. Além disso, leite em pó, café solúvel, creme cracker que também dura meses. Isso além dos pratos ultraprocessados, né, que as pessoas também usam nas refeições, tipo lasanhas prontas. E do ponto de vista fisiológico, esse consumo rotineiro, o que leva? Leva a picos glicêmicos, insulinêmicos, resistência à insulina, alteração de colesterol, acúmulo de gordura visceral, principalmente quando a gente vê aqueles abdômenes com a circunferência mais aumentada. Além disso, quando a gente belisca também esses alimentos ricos em farinha, açúcar, a gente vai tendo picos de glicose que comprometem também a nossa cognição, nosso aprendizado, aumento no risco de demências. E o excesso de gorduras trans dos óleos vegetais refinados nos leva a um aumento de estresse oxidativo. E os mecanismos centrais de doenças cardiovasculares e envelhecimento celular aumentam. Além disso, uma hiperativação
de inflamações também aumentam ali a probabilidade de formação de câncer. Além disso, no nosso campo, na nossa microbiota intestinal, a gente vê que excesso desses alimentos perturbam, né, aquele equilíbrio e permitem a passagem de endotoxinas para a nossa circulação, gerando mais inflamação, também causando ansiedade, depressão, declínio cognitivo. E por fim, essa sobrecarga tóxica, carência de micronutrientes e antioxidantes, né, também zinco, magnésio, complexo B, vão reduzindo a capacidade do fígado de se autodesintoxicar, da regeneração celular e impactam também no nosso sistema imunometabólico, aumentando então assim a incidência de câncer, diabetes, doença de Alzheimer. E falando na doença de Alzheimer, que tem se falado muito ultimamente, a gente tem 4 fatores de risco da doença de Alzheimer, além de outros mais 8 a 10 fatores, que se relacionam à alimentação, que são o diabetes, hipertensão, obesidade e consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, a literatura científica nos mostra que o Alzheimer, que é bem essa desconexão, né, do físico, do mental, do emocional, que ele pode vir de uma dieta rica em açúcar simples e farinhas refinadas ao longo da vida, juntando, obviamente, a outros fatores e trazendo aí o que a gente chama de diabetes tipo 3, um cérebro diabético altamente inflamado. Então, assim, a desconexão dos ultraprocessados, né, dos alimentos sintéticos, ela não é só energética, mas ela é bioquímica também, ela é celular, ela afeta a nossa vitalidade humana em todas as dimensões. E hoje a gente não fala só em longevidade, né? A gente fala em lifespan, em qualidade de vida na longevidade. Por isso eu quero deixar algumas reflexões para vocês, né? Como você quer chegar na sua velhice? Que qualidade de vida você quer ter dentro da sua longevidade? Você pode escolher viver muito e depender de vários remédios e várias pessoas para te ajudarem até para as necessidades fisiológicas, mas você também pode escolher viver bem e ser longevo, com qualidade de vida. E isso é uma escolha que a gente faz a partir do conhecimento que o ser humano é natureza. Então ele precisa de tudo que é natural, do sol, do alimento, do ar, da água, do contato com a terra. Então vamos deixar um pouquinho os embalados e ultraprocessados para uma eventualidade e vamos voltar a preencher nossas refeições com verduras, legumes, castanhas, frutas, alimentos feitos em casa. Vamos resgatar as nossas cozinhas, preparar nosso alimento com amor, né? Hoje em dia a gente tem tanto acesso a sites com facilidade para receitas saudáveis, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. Vai ser sempre muito bom trocar com vocês. Lembre-se sempre que reconectar-se ao alimento de verdade é restaurar o diálogo entre o corpo, a mente e a natureza, que é onde começa toda a cura. Gratidão por estarem aqui conosco. Eu sou Larissa Cohen, nutricionista, uma das idealizadoras da plataforma online de saúde integrativa Health 5D, e espero te ver no nosso próximo encontro. Até lá! Olá, Filosofé, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma semana para falar um pouquinho sobre as cartas do tarô. Muita gente me pergunta sobre a finalidade, né, do tarô. O tarô, uma leitura bem feita, é aquela leitura que te integra, é uma leitura que lê as dificuldades que você está passando e traz para você lugares, memórias, pessoas, possibilidades que muitas vezes você não consegue ver de natureza sozinho, e com o tarô você vai conseguir, né? São cartas que nos orientam e nos trazem as possibilidades de mudança, de reflexão, de acolhimento, de transformação, de poder. Quantas vezes a gente quer um conselho, quer uma direção e não sabe por onde vai continuar, como vai seguir, como vai fazer. E o tarô é muito isso, né? Ele é aquele amigo
que lê o seu campo energético e que fala profundamente a sua alma. Ele vai trazer uma visão para você que às vezes uma pessoa pode trazer uma interferência ou botar o seu próprio pensamento. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma leitura, eu sempre digo, eu nem adiciono, eu espero para te conhecer pessoalmente, ou pessoalmente por online, porque ali eu vou trazer as verdades, então você vai ver que realmente eu estou falando de você. O tarot fala dessa conexão sobre nós, né? E estar aqui no Filosofé, trazendo toda semana, uma carta da semana, uma orientação, trazendo a oportunidade, das pessoas desmistificarem um pouco esse oráculo tão maravilhoso, que nos auxilia o tempo todo, é uma feliz oportunidade. Feliz por essa nova etapa do Filosofé, ser semanal e ser um programa, e enfim, estar com essas mulheres incríveis, essas potências, e com as cartas mais poderosas, Ser esse instrumento desse oráculo é uma festividade muito grande. Então é bem sobre isso, sobre a alegria de ser a taróloga do Filosofé. Bom, eu vou trazer pra gente hoje as cartas da semana. A gente abre com uma carta falando sobre a procrastinação, O que você tem deixado de fazer nessa semana, uma semana para que você possa estar movimentando, sabe? Porque muitas vezes a gente paralisa na vida, a gente esquece da gente, a gente dá mais oportunidade a outras pessoas, a gente dá atenção e a nós mesmos a gente fica, depois eu faço, depois eu resolvo. Então essa semana o tarot vem trazendo exatamente sobre isso, sobre a oportunidade de você deixar, para de jogar a culpa no outro, sabe? Para de deixar para trás, para de olhar e dizer, eu não posso, eu não quero. Cara, é você que tem que resolver a sua vida. É muito isso. Por outro lado, ele também nos traz as guerras interiores, Quantas vezes a gente fica triste com a gente mesmo porque a gente gostaria de estar realizando uma série de coisas e a gente não está fazendo porque deixa para depois, porque o outro, a situação, o trabalho, a vida, os filhos, às vezes são mais importantes do que as nossas próprias decisões. E eu também falo com vocês em relação a brigas externas, sabe? Quando a gente começa a se movimentar, quando a gente deixa de servir, a gente incomoda. Então, para essa semana, você talvez tenha que ter uma relação com você mesmo de firmeza, sabe? Porque as pessoas vão querer te pôr no lugar que estão acostumadas a te colocar. Tenha uma maturidade e de olhar as coisas e dizer assim, será que realmente é isso? Será que as pessoas estão sendo verdadeiras comigo? Use a sua força a seu favor, sabe? Comece a acreditar em coisas que às vezes chegam para você pela sua intuição. Às vezes a gente dá credibilidade a pessoas que lá dentro a gente escuta assim, poxa, não vai ser muito bacana, isso não vai ser muito legal, isso não vai ser uma vibe muito boa para mim, sabe? Ouça muito você. Deixa de paralisar, sabe? Deixa de esquecer, de estar sempre no mesmo lugar. Dê permissão para você. Dê permissão para uma vida nova, para uma alegria nova. Aventure. Ponha a sua coragem em prática.
Veja também um pouco da sua feminilidade, né? O feminino e o negativo precisam estar sempre lado a lado. Às vezes a gente se torna tão masculinas, por conta de ser tem sempre que ser, sempre que fazer, sempre que agir, sempre que tomar iniciativa. As pessoas esperam e colocam a gente esse tanto, né, de força. E às vezes a gente só quer um pouco de cuidado, a gente só quer um pouco de atenção, a gente só quer um pouco de respeito, a gente só quer um pouco de palavras, né, de acolhimento. Então, para essa semana, onde você vai batalhar pelo fim da sua procrastinação, aonde você vai refazer caminhos, cálculos, rever pessoas, também tem amorosidade por você. E a vida é isso. Quando a gente não aprende, a gente pode trocar de CPF com quem a gente está, a gente pode trocar de trabalho, a gente pode trocar de casa. Mas enquanto a gente não aprende a ser e fazer o que realmente nós precisamos ser e fazer, a vida nos impõe novas situações, mas com o mesmo teor. Então, para essa semana, o que você precisa aprender? Qual é a lição que você não está percebendo